Olá, caro ouvinte, estamos aqui de novo, nós, no nosso podcast semanal sobre tecnologias. Estamos aqui eu, Thomas, Fink, Pegasus, Ryzen e Tio Gamer. Começando nosso giro de notícias aqui, como nós sempre fazemos, você que nos ouve aí no nosso podcast Baixo Furado. A primeira notícia que vos trago fala o seguinte: Oppo anuncia o carregador que enche a bateria em apenas 20 minutos. O aparelho tem potência recorde de 125 watts. A Oppo anunciou nesta quinta-feira, dia 15, o Flash Charge, um novo carregador com potência recorde de 125 watts, que promete encher a bateria em 20 segundos. Com cabos USB tipo C nas duas pontas, as baterias duplas e sensores de temperatura, o aparelho tem eficiência de até 98% em baterias de 4.000 ampere-horas e carrega 41% da bateria em apenas 5 minutos. E é possível ver o Flash Carga em ação no Twitch. Eles lançaram um tweet onde tem um vídeo de eles fazendo esse carregamento super rápido, né? E colocaram as seguintes palavras no carregamento. Aqui está uma amostra da tecnologia de 125 Hz do Flash Charge. Ele consegue carregar completamente uma bateria de 4.000 ampere-horas em 20 minutos. Alguém quer comentar? Sabe que essas baterias que têm carregamento rápido, elas tendem também a estragar rápido, né? Porque fica carregando, e acaba que da mesma forma como ela carrega rápido, ela destraga rápido. Então você vai acabar tendo que comprar uma bateria nova mais rapidamente. Vamos torcer para que essa daí eles tenham feito algo a respeito desse problema dessas baterias que carregam rápido, né? Consigam inverter isso para que essa bateria tenha uma vida útil mais longa, né? Porque a gente não tem que ficar toda hora tendo que comprar baterias, né? Pegasus, eu não tenho muita certeza, mas se eu não me engano já tem um tempo que eles fizeram sobre essa questão de ciclo de carregamentos e baterias já não dependem mais tanto do ciclo de carregamento. Ou seja, quanto mais você carrega, mais você descarregará mais rápido e começará a estragar mais rápido. Tem outras coisas agora que influenciam nisso, em vez de ficar carregando todo o tempo. São essas baterias novas mesmo, tipo essas baterias da Xiaomi, que são baterias de 18 watts, de carregamento de 18 watts, né? E acaba estragando rápido por causa dessa questão de carregar sempre. Então, é isso que eu tô falando. Tomara que eles tenham conseguido resolver isso, né? Pra que não fique estragando tanta bateria assim. Eu vejo muito essa característica da bateria, né, como uma saída principalmente para celulares que têm uma quantidade de bateria pequena, né? Por exemplo, 4.000 ampere-horas. Hoje, né, se você olhar hoje para celulares que tem uma tela maior de 6 polegadas aí, é uma bateria diária, né? Que seria uma bateria diária? Você vai utilizar o seu celular, né? Se você utilizar de forma, né, contínua, em menos de 8 horas você vai ter que precisar de um carregador. Essa saída do carregamento rápido é interessante porque o meu celular, um OnePlus, ele tem um flash de carga dele de 45 watts, né? Então, no caso, em apenas 20 minutos ele carrega metade da bateria. Isso é muito bom porque, assim, se eu tiver com muita pressa, eu consigo fazer uma carga a mais e consigo finalizar um dia de forma mais tranquila, com bateria, né? E com essa tecnologia de carregar completamente a bateria em 20 minutos, creio que é um avanço muito grande. Tem uma coisa aí nessa tecnologia que eles fizeram uma bateria dupla, né? Então ela tem essas duplas células de carregamento e aí você tem um aumento da velocidade do carregamento porque ele está carregando uma e outra ao mesmo tempo, né? Então ao invés de você carregar só uma bateria, você carrega duas ao mesmo tempo, né? Então você, de certa maneira, a capacidade de carregamento máxima, você ao invés de utilizar só de uma vez, você está utilizando de duas vezes, né? Então você está carregando ali as duas ao mesmo tempo, usando mais potência do que você poderia usar no carregamento de apenas uma bateria. De fato, esse carregamento duplo aí traz essa vantagem, né? Essa vantagem de dar uma velocidade a mais, né? Como eu falei, geralmente os carregadores hoje eles têm apenas uma saída, né? Então isso acaba dificultando que ela carregue completamente. Então geralmente esses que têm uma saída, você vai carregar o carregamento rápido até a metade e depois dessa outra metade ele vai carregar com carregamento normal. Então varia entre 1 hora a 2 horas o carregamento completo da bateria. E eles fazendo essa tecnologia, então eles vão colocar 2 pontos para fazer o carregamento mais rápido. E em apenas 20 minutos carregar uma bateria total de 4.000 mAh é muito bom. Tem pessoas que
andam muito, né? Então eles conseguem parar ali na hora do almoço e ter uma bateria carregada e continuar o dia, né? Sem perder o celular. Pois bem, continuando com as nossas notícias, agora com ele, que eleva o seu cosmo até o 7º sentido, Pegasus. Vamos lá então. A primeira notícia que eu trago para vocês é o seguinte: microturbina hidráulica gera energia limpa na Espanha. Ultimamente a gente vem falando de tecnologia apenas de celular, jogos, computadores, enfim. Mas a gente não para às vezes para pensar na questão da tecnologia como uma forma de cuidar também do meio ambiente. Recentemente eu li uma pesquisa que estava falando a respeito do aumento da temperatura do planeta, que começou de forma gradativa após a Revolução Industrial, e atualmente estamos vivendo um momento em que a temperatura do planeta está aquecendo aproximadamente 1 grau Celsius a cada ano. Notícia, um artigo, na verdade, chegou a falar que até o ano de 2030 esse fenômeno vai estar ocorrendo, vai estar acontecendo um aquecimento gradual de 1 grau Celsius ao ano. Então é muito pertinente para a gente estar vendo alternativas de combater o mal que nós próprios criamos a partir da Revolução Industrial. A gente sabe que com essa industrialização global, muita energia elétrica foi necessária para suprir a demanda das indústrias, né, que a maioria gasta bastante energia elétrica. E essas tecnologias como mini turbinas hidráulicas não é uma novidade. A Espanha não está inventando essa tecnologia, ela simplesmente criou a própria, e cada vez mais isso vem sendo tendência, tendo em vista de que a tecnologia limpa, assim como a energia solar e a energia eólica, e ela também é fácil de ser instalada. Ela gera energia elétrica 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essa da Espanha em específico, ela gera de 25 a 20 watts de energia por dia, e ela pode ser compartilhada com até 25 locais simultaneamente. Então você consegue abastecer bastante residências, né, com essa microturbina. E uma coisa que foi deixado bem claro na notícia é que ela não é prejudicial ao meio ambiente, tendo em vista que ela aproveita a inclinação natural do terreno e utiliza também da gravidade como um meio de gerar a energia utilizando a queda natural da água. E ela é feita em um local que não prejudique nem a fauna nem a flora. E pelo seu tamanho ser um tamanho razoavelmente pequeno, se comparado, por exemplo, a uma hidrelétrica, como a de Itaipu, a de Belo Monte, etc., que são hidrelétricas monstruosas, ela causaria bem menos impacto, né? E seria possível ter a instalação de uma mini turbina dessa até mesmo no seu sítio, na sua chácara. Então é uma alternativa bem viável para a pessoa que tem uma chácara, um sítio com um pequeno nível de queda d'água nele, né? Bem interessante mesmo. E a Espanha é um dos países que está investindo nesse tipo de tecnologia, né? Eu vejo isso também como uma solução para pequenas propriedades, para donos particulares aí desse equipamento. Realmente não usar a gravidade e respeitar os peixes, como diz na notícia, né? Interessante, né? Não cria uma represa, né? Não deixa a água represada, utiliza ali a gravidade. Acho muito bacana. A gente precisa ficar de olho lá no projeto deles para investir aqui também, né? Com a quantidade de rios que temos, dá para usar aqui tranquilamente. Como o Pegasus falou, as tecnologias, as pessoas pensam em informática. Essa tecnologia que fala, né? É uma técnica. A técnica é desenvolvida através de uma lógica. Ela se aplica tanto em qualquer coisa que você for fazer. Até se você for tirar uma fruta de uma árvore, você utiliza uma tecnologia, né? Você utiliza um método para fazer isso. É bem isso, né, gente? A tecnologia, ela, da mesma forma que ela possibilitou com que o homem pudesse modificar mais o meio e contribuísse mais para que ocorresse o aquecimento global que nós estamos vivendo atualmente, ela também pode ser uma das, né, não a, mas uma das soluções para nos ajudar, pelo menos, se não a eliminar completamente, mas a amenizar esse problema do aquecimento global, que ele é bem real, sim.
Existem pessoas que não acreditam nele, mas ele é bem real. E vindo nessa mesma pegada, nós temos outra notícia que fala o seguinte: Alemanha, Espanha e Japão, elas anunciaram o fechamento de usinas de carvão. O carvão mineral, ele é utilizado para aquecer a água, no caso, e a partir desse aquecimento da água fazer com que o vapor dela rotacione turbinas, né, tipo a da notícia anterior. Só que essa notícia anterior é a água por gravidade que faz ela rotacionar. No caso da termoelétrica, é o vapor da água que faz a turbina rotacionar, transformando a energia cinética em energia elétrica, processo de conversão de energia. E aí a queima do carvão que faz essa água evaporar. Então, o carvão ele emite muito gás poluente na atmosfera. E por causa disso, Alemanha, Espanha e Japão anunciaram, para fazer de acordo com o Acordo de Paris, né, tentar reduzir essa emissão de gases poluentes que causa o efeito estufa no nosso planeta. E a gente vê que, infelizmente, o Brasil está indo na contramão que esses países desenvolvidos eles estão fazendo, né? Apesar de que o Brasil ele tem aproximadamente 63% de sua energia de fonte renovável produzida através de energia hidrelétrica, 9% eólica, aproximadamente 9% eólica, e 1,7% solar. Né? Apesar disso, ela complementa a sua energia com 1,2% de energia nuclear e 24% aproximadamente com energia de termoelétricas, e 12% delas são movidas por carvão. E na contramão do que o restante do mundo está fazendo, o Brasil está querendo reativar, né, alguns senhores do carvão, né, digamos assim, eu não achei um termo melhor, alguns senhores do carvão no Rio Grande do Sul estão querendo reativar as suas termoelétricas movidas à base de carvão para voltarem a gerar energia elétrica por lá. Que, na minha opinião, é um ato lamentável, tendo em vista que há várias alternativas para gerar energia elétrica, né? Principalmente agora, como a gente vivendo essa onda de energia solar, que, na minha opinião, é das mais benéficas para o meio ambiente, tendo em vista que ela não causa nenhum tipo de dano ao meio ambiente, né? E eles estão optando por voltar a reativar as suas termoelétricas movidas a carvão, né? Que eu acho muito lamentável essa atitude desses cidadãos, que com certeza eles não estão pensando de fato no bem-estar da população, mas sim no dinheiro que eles vão ganhar com essa produção dessa energia elétrica de uma fonte tão poluente quanto é a queima do carvão mineral, né? Continuando nessa mesma linha de raciocínio, enquanto tem pessoas que não estão preocupadas com o meio ambiente, estão querendo reativar as suas termoelétricas movidas à queima de carvão, outras pessoas estão caçando formas de contribuir para amenizar a destruição do meio ambiente que nós estamos causando. E novamente aqui a tecnologia vem se fazendo presente quando o assunto é contribuir para a redução da degradação ambiental. E a notícia que eu vos trago agora é a seguinte: o pavilhão é construído com 5.000 tijolos de plástico reciclado. É isso mesmo que você ouviu, plástico reciclado. Eles conseguiram uma forma de usar plástico proveniente de garrafas PETs para produzir tijolos plásticos. Esses tijolos feitos de garrafa PET foram utilizados temporariamente em Hong Kong para o festival de outono realizado em 2019. Eles são feitos de polietileno de alta densidade. Eles possibilitaram a construção de uma estrutura sem que houvesse a necessidade de se fazer a fundação. Ele foi apoiado diretamente sobre o solo. Possibilitou a criação de uma estrutura bastante monolítica, esse é o termo. Esses tijolos de plásticos, ele possibilitou a construção de uma estrutura leve e completamente monolítica, resistente a ventos, e pela forma como a estrutura foi montada, ele trouxe uma sensação intensificada por luz e efeitos sonoros durante a noite. Então eu imagino que ficou uma coisa bem bonita de se ver. Ela foi projetada pela Daydreamers Designer.
ela contou com 18 metros de diâmetro e 6 metros de altura. O design modular permitiu que toda a construção fosse realizada em apenas 12 dias. Então, além de você estar reciclando o plástico que você poderia estar jogando nos oceanos ou em aterros sanitários, você contribuiu para que esse material não chegasse a esses locais. Ainda por cima, possibilitou uma construção rápida. Como eu já falei, essa construção ela foi uma construção temporária, infelizmente, mas abriu um leque gigantesco de possibilidades, né? Imagina se esses tijolos de plástico reciclado um dia chegue à construção civil convencional, né? Você poder construir a sua casa, quem sabe usar para parede de vedação em prédios, né? A gente sabe como é de plástico, não dá para usar para uma alvenaria estrutural, mas dá para usar como parede de vedação. Seria uma solução bem mais útil e melhor, de um aproveitamento melhor, do que você simplesmente fazer o descarte desse material num aterro sanitário comum, ou até mesmo, infelizmente, esse material chegar aos mares, né? Como a gente sabe, na região do Caribe ali tem uma ilha gigantesca de plástico, né? Que está causando uma degradação ambiental incalculável, né? Incomensurável, infelizmente, né? Então a gente vê aqui a tecnologia mais uma vez sendo aplicada no cuidado do planeta. E aqui, como minhas últimas palavras, eu venho trazer para vocês esse apelo. É muito bacana a tecnologia no âmbito dos gamers, é muito bacana a questão do celular, do smartphone, quando você usa uma inteligência artificial para ajudar na área da saúde. Mas eu acredito assim que nenhuma evolução dessa seria útil se nós no processo perdêssemos nossa casa, perdêssemos nosso planeta, né? Então eu vejo que mais interessante do que tudo isso seria o uso da tecnologia para amenizar a degradação ambiental que nós seres humanos causamos, né? Então que as próximas gerações aí de engenheiros civis, engenheiros ambientais, florestais, etc., e não só os engenheiros, mas também o pessoal das outras áreas também, que eles possam estar mais voltados a essa conscientização ambiental e pensar também na produção de tecnologia que possa nos ajudar a reverter esse processo de aquecimento global e, por que não, viver em harmonia completa com a natureza, né? A estrutura que eles criaram é muito bacana, muito bonita mesmo. A gente vê que eles mostraram como utilizar o plástico reciclado e também mostraram como fazer dele uma obra de arte mesmo, né? Tenho certeza que se eu pudesse ir lá visitar, eu ia me sentir assim no futuro mesmo, realmente dentro de uma estrutura que utilizou muita tecnologia. Pois bem, continuando com o nosso giro de notícias, agora com ele, o homem que mais joga, Tio Gamer. Jogo só coisa de tio mesmo, só coisa velha. Coisa de tiozão mesmo. Trazer aqui uma notícia que a gente até já falou antes, sobre a AMD utilizar processadores ARM nos seus notebooks, desktops. Aconteceu que um ex-representante da Apple, chamado Jean-Louis Gazet, disse que se esses novos computadores com processador ARM vierem com desempenho bom, significa que a Microsoft também vai ter que trazer processadores ARM para os notebooks e computadores Windows, né? E aí, não sei avaliar se esse cara tá mesmo certo disso, né? Mas eu lembrei que alguns produtos da Apple ditaram o mercado, né? Pensando aí no iPod, que trouxe música sob demanda, pensando aí no iPhone, que trouxe a coisa do smartphone, da tela sensível ao toque. Não que eles tenham criado esses recursos, mas parece que depois que lançaram esses dispositivos, parece que todo mundo seguiu a mesma onda, né? Popularizaram o uso, né? Sim, popularizaram o uso. Então, se esses notebooks vêm aí com mais desempenho por conta dos processadores ARM, ou com o mesmo desempenho, mas com menos calor e num tamanho menor, acho que o mercado vai querer também seguir o mesmo caminho. Aí é grande a chance da gente ver os notebooks com Windows também com processador ARM. Vocês acham que esse aí vai ser o futuro dos notebooks? Eu vejo da seguinte forma:
esse tipo de processador, né, como a gente já falou aqui em alguns episódios, ele tem uma qualidade muito boa, né? Só que o que atrela outras marcas como Intel e AMD, né, é a questão do custo, né? Então, creio que uma das principais dificuldades que a ARM vai ter é justamente da criação das placas-mães, né? Que hoje, as placas-mães, se você for procurar, é difícil você achar uma que tenha a entrada ARM. Geralmente é o Intel ou AMD. Então, creio que popularizando a questão do uso de placas-mães, a ARM ela vai conseguir ganhar esse mercado. Coisa que a AMD fez, que na minha opinião foi um tiro certeiro, foi justamente criar placas-mães que são do formato M4. É M4, né? Socket M4, né, Tom? Se não tô enganado. M4, que é o formato dos Ryzen, que daí, independente da geração... Os Ryzen? Isso, os Ryzen ele tem o socket AM4 e dependendo do chipset, algumas placas-mães elas já conseguem pegar da primeira, segunda e terceira geração dos AM4. Justamente, daí você consegue fazer o quê? Você, por exemplo, no meu caso, eu tenho um Ryzen 5 2400G. Sem que houvesse a necessidade de eu trocar de placa-mãe, eu posso simplesmente fazer um upgrade para um Ryzen 9, por exemplo, sem me estressar muito, né? Não seria o caso se eu tivesse um placa-mãe de... Não seria o caso se, por exemplo, eu quisesse mudar para um processador Intel, que eu já teria que mudar a placa-mãe também. E dependendo do processador Intel que eu tivesse, eu teria que trocar de placa-mãe toda vez que eu fizesse o upgrade para um novo processador, né? Dependendo do modelo que ele vier, ele vai vir já com um socket diferente, não compatível com aquela placa-mãe, então eu tenho que trocar processador e placa-mãe toda vez que eu quiser fazer um upgrade no meu PC. Então, uma coisa que a AMD acertou em cheio, na minha opinião, foi justamente isso, fazer um tipo só de socket para conectar o processador e fazer com que essas placas-mães fossem compatíveis com processadores da AMD de várias gerações, né, de vários formatos, inclusive o mais atual que eles têm, mais recente que eles têm, é compatível com a minha placa-mãe. E isso me deixou bem feliz. Então, se a ARM, né? Então, se a Apple conseguir emplacar nessa mesma pegada da AMD, fazendo com que o ARM fosse compatível com uma placa-mãe e que as próximas gerações fossem compatíveis com essa mesma placa-mãe, para que eu precisasse apenas trocar o processador e não todo o resto do hardware e do PC, eu acredito que eles têm sim chance de entrar bem forte nesse mercado, fazendo uma concorrência bem pesada com relação a AMD e Intel, né? E assim espero que eles façam, porque como eu falei já em episódios anteriores, eu sou a favor da concorrência, porque eu acredito que a concorrência faz com que o usuário final, no caso nós, sejamos beneficiados. Acaba fazendo com que baixe o preço, acaba fazendo com que eles produzam um produto de melhor qualidade, enfim. São vários os fatores pelos quais eu sou a favor, mas o que mais para mim é primordial é a questão de baixar preço e ser de melhor qualidade. Que no caso da AMD, por exemplo, os processadores deles são bem em conta e questão de qualidade, na minha opinião, é indiscutível. Não perde em quase nada para Intel, não. Fica bem pau a pau ali. Com certeza a concorrência é benéfica para a gente, que eles ficam disputando ali para quem entrega melhor desempenho, e quando não entrega o melhor desempenho, tem que entregar o menor preço, né? Dos dois jeitos é bom pra gente. Tem mais alguém? Parece a bruxa do 71. Ela grita, tem alguém aí? Um gato! Eu pensei na mesma coisa. Outro gato! Satanás! Para esse episódio é essa notícia. Passa a bola aí pro Thomas. Valeu. Pega a bola e faz o gol, Thomas. Pois bem, gente. Entrando agora no nosso momento de recomendações, eu tenho duas recomendações para vocês. A primeira recomendação é uma série bem interessante, né? O nome dela é Outlander. Creio que já tenha comentado com vocês. Ela também está com uma nova temporada, então assistam lá, aproveitem esse período para assistir. E a segunda é Troia, a Queda de uma Cidade. É uma série de 2018 ou 2019, não me lembro aqui direito, mas é bem recente, onde mostra ali a questão da Guerra de Troia com uma nova roupagem, né, mostrando mais a questão da mitologia, né, a questão de
de como a história, né, baseada em fatos históricos em si, né, de como foi feito toda o decorrer dessa história épica, né. Tem um filme, né, também, né, já pegando o gancho, o filme Troia, né, que é um pouco mais antiguinho aí, né, são 3 horas de filme, para quem gosta de assistir muito filme, são 3 horas de filme. Tem o Brad Pitt, né, e outros atores muito famosos. E essa série nova, ela traz essa parte mais da questão da mitologia e da cultura ali grega, então é interessante quem quiser assistir aí. Essas são as minhas recomendações de hoje, desta semana. Bem, a minha recomendação de hoje é o filme Atômica. Eu quase comentei ele no episódio anterior, porque o Fink fica me atormentando às vezes. Mas Mentiras! esse filme ele é um filme de ação, é muito interessante, tem bastante cena de ação. A atriz principal desse filme também é a Charlize Theron, né? O mesmo da indicação do nosso episódio anterior sobre gamers. Para quem gosta também tem o James McAvoy. Eu particularmente sou fã da Charlize Theron e do James. Então, filme que fala sobre espionagem, ali no contexto da Guerra Fria, e tem muitas doses de ação realmente. É um filme de 2017. É isso, eu passo a bola pro próximo. Seguindo. Já que o Thomas entrou aí em Troia, né? Minha recomendação de hoje será A Odisseia, um filme de 97, que fala sobre 10 anos depois da Guerra de Troia. A gente segue o herói Odisseus, que vai voltando para casa. Nessa sua viagem de volta para casa, ele vai enfrentar criaturas mitológicas, deuses e vários outros inimigos poderosos. É uma adaptação do poema épico de Homero, e que nos mostra a bravura, a força e o amor até do nosso herói, Odisseus, pela sua amada Penélope. 97, olha aí, épocas de ouro. Como falam, anos dourados. Eu recomendo um vídeo lá do YouTube do canal Unbox Therapy. Eles fazem um vídeo lá tirando da caixa o Spot, que a gente já falou aqui. É o cão robô que custa 75 mil. Aí lá você vê como que ele inicializa, onde que ele pode caminhar, como controlar ele e outras coisas bacanas. É em inglês, mas é interessante ver o cachorro funcionando ali na sala, no parque, o que ele consegue avançar de obstáculo, o que ele não consegue. É interessante. É interessante ver a surpresa do burguês dar 75 mil dólares no cachorro. Olha. O caboclo comprou o robô, como é que é? Não entendi aí. Comprou e fez um unboxing. Ah, não, rapaz, essa unboxing é um unboxing de luxo. Porra! Ele ainda arranha o bichão. Bem, devido aos contratempos, né, nosso colega Pegasus ficou sem internet. Então, caras colegas, trazendo aqui a recomendação do nosso amigo Pegasus, que ficou sem energia. Ele recomenda pra gente um filme da Netflix, O Menino que Descobriu o Vento. Eu, particularmente, já assisti esse filme, gostei bastante. Eu acho que é uma excelente indicação. Filme britânico, de drama, de 2019. E o filme é baseado em um livro e traz ali a história de um jovem, né, que vai enfrentar várias dificuldades. Então, é um filme bem interessante e legal. Então é isso, pessoal. Esse é o nosso podcast semanal voltado a tecnologias. Agradecimento especial para Fink, Ryzen, Tio Gamer e Pegasus. Nós somos o Byte Furado, estamos aqui e até a próxima semana. Tchau, tchau. Hasta la vista, baby. A força esteja convosco.